bate-papo super importante agora com uma psicóloga, sobre importunação sexual, que nada mais é do que um ato, né, praticado sem autorização para satisfazer o ego de uma terceira pessoa ou da própria pessoa. A gente vai bater um papo aqui com a Adriana Severini, que é a psicóloga que está presente aqui com a gente hoje. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Tudo bom? Tudo bem, e você? Prazer ter você aqui, viu? Eu também estou muito feliz de estar de volta. É um prazer estar aqui com vocês. Linda. E falando de um tema que eu acho que é muito importante para esclarecer para as pessoas. Com certeza. Então, assim, eu expliquei brevemente aqui o que significa, né, importunação sexual, mas explica pra gente de uma forma mais clara e ampla. A importunação sexual é, assim, qualquer ato que seja para satisfazer uma outra pessoa sexualmente. Então, é aquilo que a gente fala, você está no ônibus ou está numa balada, qualquer lugar que seja, e a pessoa tenta te dar um beijo, tenta passar a mão em você, ou vai lá fazer uma gracinha para ele se satisfazer, ou ela, ou para se satisfazer um amigo que está ali do lado. Né? E quando eu falei ele ou ela, significa também que essa importunação sexual, a mulher, ela não é somente a vítima. Tem algumas mulheres que também cometem essa importunação sexual. Então, assim, é forçar uma situação que a outra pessoa não quer. Não quer. Então, assim, você está lá na balada, não é porque você foi para a balada que significa que você quer. Todo mundo fala, eu quero pegar alguém. Não, você está na balada, você pode ter ido para dançar, para beber, para dar risada com seus amigos, para conversar, até para conhecer bastante gente você diferente. Não necessariamente ali atrás de alguém, companheiro, enfim, né? E aí a pessoa chega e começa a mexer no seu cabelo. Isso já pode ser considerado como importunação sexual. Um toque físico a mais, Qualquer toque físico que chegue que você se sinta incomodado. Então, aquele assim, você vai e tira a mão da pessoa, a pessoa continua. Isso é uma importunação sexual. Não precisa necessariamente ser nos órgãos sexuais, tipo, no seio, no bumbum, nada disso. Então, assim, aquela importunação, a pessoa vai lá e fica insistindo nesse contato físico com você. Entendi. Então, é um toque físico a mais, né? Isso. Independente, se você sentir que ele tá além do comum, né? Que você falou, o cabelo, o braço, enfim, não quer toque físico, não quer e acabou. E é isso que eu ia te perguntar. É a questão do homem, né? Só serve isso para o homem? Porque a gente vê muito isso acontecer, né? A questão do homem, mas a mulher? Não, a mulher também. As mulheres, eu acho que a gente está num processo muito legal de empoderamento, da gente estar crescendo, está ganhando voz, está ganhando espaço em tudo quanto é lugar, só que algumas também estão perdendo a medida, o bom senso como os homens. Como é que pode? Então, assim, eu chego aqui, eu vejo uma pessoa, eu vejo um homem bonito e aí eu acho que agora eu também posso chegar lá e agarrar ele, dar um beijo nele porque eu quero. Não, eu preciso saber se ele está interessado em mim ou não. Então não tem nada demais eu dar o meu telefone para ele, eu sorrir, eu chegar lá, oi, tudo bem, eu sou a Adriana, e converso com ele e dar aquela paquerada. Mas eu preciso entender se é recíproco ou não. Porque aí é o X da questão, precisa ser recíproco. Então eu tenho que chegar na pessoa e entender, olha, ele está afim de mim, ele não está, porque ele pode simplesmente chegar e falar, olha, você é muito bonita, você é muito legal, mas tá aqui, eu não quero o seu número de telefone porque eu não quero. Do mesmo jeito, assim, a gente tem que aprender a ouvir não. Todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, eu acho que a gente precisa aprender a ouvir não nesse ambiente que a gente fala se é mulher ou homem, numa paquera ou às vezes nem numa paquera, porque infelizmente a importunação sexual não acontece só nesse ambiente de paquera. Acontece muito numa condução, no ônibus, no metrô, no trem. Aí, nesse caso, infelizmente acontece mais com a gente, com nós mulheres. Né? A gente está muito mais sujeita a esse tipo de importunação sexual e que acaba extrapolando e aí vai para problemas muito mais sérios, que é o homem que acaba, ele começa aquilo que a gente fala, a famosa, ou ele começa a encoxar, porque não tem outra forma de falar, ele encosta o corpo dele, ele encosta o pênis, até ele ejacula na mulher e a pessoa está indo lá trabalhar. Então isso começa a causar uma série de traumas. Porque se às vezes tem, independente da idade, você está indo trabalhar, você nunca espera que vai acontecer isso. E às vezes você nem percebe, e quando você olha, você está ali toda suja de uma pessoa que foi e que fez aquilo com você. Nada a ver. Nada a ver. Nada. E você começa a ter medo até de pegar um transporte público para ir para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, porque você teve o seu espaço físico invadido.
E, Adriana, me diz uma coisa, em uma situação como essa, por exemplo, né, que eu acredito que muito acontece, né, em uma condução, trem, metrô, enfim, ônibus, o que fazer nesse momento, ali, naquele exato momento? O que a pessoa pode fazer? Como que ela vai lidar com aquela situação? Porque acredito que dá um desespero a princípio, né? Muitas pessoas, principalmente muitas pessoas, que isso acontece mais com as mulheres, elas paralisam. Mas o ideal é grita, chama atenção, não tenha vergonha, porque infelizmente a gente se sente culpada. A gente acha que estava usando uma roupa indevida, que a culpa foi minha, eu estava... Não, independe da roupa que você tá. O errado é a pessoa que te importunou, nunca você. Então assim, grita, chama atenção, tenta filmar, tirar foto. Se você está no metrô, sempre bom, porque na estação tem a segurança, os seguranças do metrô, chama o segurança. E eu vejo que as pessoas que estão ali, isso está sendo muito legal, as pessoas estão ajudando mais. Então, assim, chama a ajuda dessa outra pessoa, dessa outra mulher que está do seu lado. Olha, aconteceu isso comigo, segura aquele cara. Porque os próprios homens e as mulheres que estão, eles estão começando a falar, vai lá e segura a pessoa, não deixa ele embora. Porque aí você consegue ter testemunha e você consegue segurar a pessoa e não deixar ela embora. E aí consegue prender essa pessoa. E tem muito essa questão também, né, da mulher se sentir culpada. Ela, que nem você falou agora da roupa. Nossa, será? Aí, muitas pessoas também julgam. Olha, mas olha a roupa que você estava usando também. Isso não dá direito de ninguém encostar em você se você não quiser. Nenhum. Não você pode estar assim, com a roupa que for, você pode estar com shortinhos curtos, com uma roupa decotada, de camiseta regata, do jeito que você quiser. A gente tem o direito de se vestir do jeito que nós quisermos. Sim. E ninguém pode encostar em você e se aproveitar de um momento desse pela roupa que você tiver. Então, assim, a culpa não é nossa, você é sempre uma vítima. A pessoa que passa por isso, ela é a vítima. Ela não é a culpada e ela precisa de ajuda. Então, ajuda naquele momento da situação, para que as outras pessoas que estão em volta ajudem, ou se for um homem, ajude esse homem também. Às vezes o homem, passa por uma situação constrangedora, porque ele fala, nossa, como eu, homem, estou passando por isso, e ele tem às vezes até mais vergonha de pedir ajuda. Mas então precisa, homem e mulher que seja vítima de importunação sexual, sabe, gritar e falar, olha, tá acontecendo isso comigo, segura aqui o cara porque o cara tá fazendo tal coisa comigo, e segurar. Não ter vergonha e não se sentir culpado. Uma coisa é o que a gente tem na teoria, outra coisa é o que a gente vê na prática. A gente vê muito quando um homem faz qualquer tipo de situação, né, que importuna a pessoa, que você tem um contato físico, que seja no cabelo, enfim. Ele tem um julgamento em cima de tudo isso. E muitas vezes, em seguida, às vezes no mesmo local, como a gente vê em muitos programas acontecendo por aí, a mulher faz a mesma coisa, às vezes pior, ela invade o espaço, toque físico, às vezes de uma forma bem invasiva, e nada acontece. O pessoal comenta muito, mas se fosse um homem, você acha que, a grosso modo, no português claro, ainda tem um tabu que a mulher pode um pouco mais com relação a esse assunto? Tem, porque a gente vive num país que é machista. Então, aquele assim, é visto que o homem, que uma mulher se aproxima e faz tem esse tipo de comportamento, ela está importunando o homem tem a obrigação de gostar. Embora ele se sinta incomodado, ele não quer, ele não gosta desse tipo de toque, também, né? ele não quer aquilo. Ele tem que fingir que ele está gostando. Porque se ele virar e falar, olha, eu estou sendo importunado por aquela mulher, automaticamente vão achar que ele é homossexual, que ele tem algum problema. Mas como? Uma mulher está aí se colocando para você, está se colocando à disposição, está passando a mão em você, você vai falar que você não gosta? Não, não gosto, não quero que toque no meu corpo. Independente da orientação sexual dele, ele pode ser casado ou mesmo solteiro, ele não está interessado em você. Ele tem a liberdade de falar, não quero. E nós, mulheres, temos que entender isso. Eu não posso chegar em qualquer pessoa só porque eu sou mulher e chegar e já ir agarrando a pessoa. Não, agora eu gostei e vou e agarro. E a pessoa, por viver num país machista, vai ter que aceitar essa minha investida sexual dessa forma, porque para mostrar que ele é homem.
Entendeu? Porque aí esse é o lado negativo para os homens. Eu atendo bastante homem e eles veem essa dificuldade de falar esse não, porque parece que a cultura nossa machista instiga a ter que aceitar isso. Então eu tenho que aceitar e ainda por cima eu tenho que ficar feliz, porque eu sou um cara tão bonito que assim, as mulheres vêm atrás de mim, sendo que na verdade a pessoa está incomodada e o homem agora tem que levar na brincadeira uma coisa que é crime. A importunação sexual é crime. Tanto sendo a mulher praticando a importunação sexual contra um homem ou contra uma outra mulher, que também é importante, um homem praticando contra uma mulher ou um homem para qualquer toque físico, independente da orientação sexual. Entendi. E do gênero, tá? Então é assim, de homem para homem, homem para mulher, mulher para homem e mulher para mulher. Então assim, o seu corpo é seu, a gente tem que aprender a respeitar o espaço do outro. É sempre assim. Tem aquela, você percebe, quando a gente está paquerando, você percebe se tem. Se ficou na dúvida, pergunta para a pessoa. Exatamente. Não, isso. Sabe, se você não conseguiu decifrar se você gostou do olhar, se a outra pessoa gostou, pergunta, olha, gostei de você, e aí? O que você acha? Né? Para você sentir a pessoa, uma conversa, né? Um papo. Começa a bater um papo, não chega já de uma vez. Não tem condição, gente. Eu acho que chega de uma vez. Não, a gente tem que ir aos pouquinhos. E olha, o que eu ia aproveitar para te perguntar? Essa questão entre duas pessoas, né? A gente não precisa especificar qual que é o gênero, mas entre duas pessoas. Como distinguir, né, que é uma paquera? Como que o homem ou a mulher consegue distinguir entre paquera e importunação sexual? Porque às vezes a pessoa tá ali paquerando, aí a outra já quer abusar, já acha que tá além, aí avança um pouquinho. Como fazer para saber lidar nessa situação? Deixar claro o que é. É assim, tem que ser recíproco, você tem que estar consciente daquilo que está acontecendo. Então, eu falei, numa situação de um transporte público, a pessoa está ali em pé, sentada, a outra pessoa está atrás dela. Ela nem sabe o que está acontecendo. Então, ali é óbvio que é importunação sexual. Eu não quero, não estou nem sabendo o que está acontecendo atrás de mim ou do meu lado, eu não estou nem vendo. Numa situação, num barzinho, ou você saiu, eu tô aqui conversando, a gente está conversando, e de repente aquilo que fala, pintou um clima. Você pode ir indo, e se você sente que está sendo recíproco, você continua. Se surgiu, porque assim, você pode até uma parte, de repente a pessoa, não, acho que eu não quero mais. Sabe, você pergunta, eu acho que até perguntar, posso te dar um beijo? A outra pessoa parece meio esquisito, mas assim, perguntar, porque de repente você entendeu o sinal errado. A pessoa está sendo simpática só com você, está sendo agradável, está sendo educada, e ela não está interessada. Então, sabe, pode perguntar, não precisa ser tão direto assim, posso te dar um beijo, mas pode, e aí, eu senti que está rolando um clima, daí a outra pessoa pode falar, não tá. Desculpa, não tá. Eu gosto de você como amiga. Não tá rolando nada entre a gente. Então, eu acho que conversar e falar mais. Tem que ser recíproco. E você não pode atacar a pessoa. Eu acho que o ataque, aquela coisa ser forçada, que a gente via muito antigamente, que era muito validado, acho que até comecinho dos anos 2000, 2005, 2010, a gente via até na televisão, era uma atitude máscula do homem chegar, beijar à força, tal, era muito validado isso aqui no Brasil. Então toda essa mudança, eu sinto que para o homem está ficando muito confuso, porque ele não sabe quando é o momento de chegar, quando ele pergunta ou quando ele tem que parar. Então ele está com muita dúvida de qual é o momento que ele para. Então assim, para, antes de ter qualquer toque, você pergunta se tudo bem, se está legal, se vocês estão na mesma página, se estão se entendendo bem, se os dois estão entendendo a mesma conversa. Entendi. A gente vê muito, hoje em dia com as redes sociais, a gente consegue ver muito mais além do que nós víamos antigamente, né? E a gente sempre vê casos acontecendo, por exemplo, de homem tendo a invasão física, né, na mulher, tendo um toque físico a mais. Agora me diz uma coisa, quando o homem ele tem um toque físico em uma parte íntima da mulher e ela, no momento, não fala nada, mas nem que sim, nem que não, o que a gente avalia nesse caso? Por exemplo, ela deixa e tudo bem, fica quieta, vamos supor que ela tenha ficado quieta não porque ela estava querendo falar algo, tipo assim, ela ficou quieta simplesmente porque muitas vezes ela não sabia o que fazer, ou também porque ela estava gostando, a gente não sabe. Como
como que dá pra agir nesse momento, por exemplo? Por isso que a ideia é sempre perguntar antes, porque a gente não sabe se a pessoa ficou constrangida, se ela ficou com medo, porque tem situações que a pessoa está com medo. Então, assim, se eu estou num lugar sozinha, a pessoa começa, ela passa a mão, ela voa, e assim, eu fico com medo, dependendo da situação que eu estou, eu fico com medo, eu falo, melhor eu deixar por enquanto até chegar alguém e eu poder ir embora. Eu não quero causar mais constrangimento, eu estou numa situação nova, que eu não sei como reagir, o que pode acontecer, se a pessoa pode ficar violenta comigo, vai ser pior, então assim, eu vou deixando até um jeito de eu ir embora. Por isso que o ideal para uma pessoa que, um homem, uma mulher que está numa situação que entenda isso, fala assim, eu acho que é você se colocar no lugar daquela pessoa que você está abraçando, que você está passando a mão. Você gostaria que fosse desse jeito? Porque eu acho que você consegue ler linguagem corporal, porque a pessoa fica tensa. Se você está gostando, você fica mais relaxada e você devolve o carinho, aí deixa de ser uma passada de mão e passa a ser um carinho. Se você está gostando, você devolve esse carinho. Se você não está gostando, é aquela coisa que você fica tensa e você não quer mais. Então, eu acho que a outra pessoa tem que ter a percepção. Só que um abusador, ele gosta dessa sensação de tensão. Por isso que é difícil. Então, a hora que alguém passa a mão em você, por isso que eu falo, a ideia é sempre assim, chama atenção, grita. Se você não gostou, não tenha vergonha, não tenha medo de falar, não quero, de gritar, de literalmente gritar. Quando eu falo é gritar mesmo. E chamar a atenção de todo mundo que está ali perto. Se está num lugar escuro, sai correndo, grita. Sempre tem alguém que vai te ouvir. Sim. Porque daquela situação pode se transformar numa situação muito pior. Com certeza. Como que a gente consegue frisar, como que a gente consegue falar para uma pessoa que está fazendo, né, essa importunação que não é não, independente do gênero, não é não? Eu acho que tem que ser assim, exatamente o jeito que você falou, é bem claro, não é não. Olha, simples você está objetivo. aqui colocando a mão na minha perna, você tira a mão da uma pessoa, coloca assim, não quero que você encoste em mim, não é para você colocar a mão na minha perna e não quero que você mais fique encostando a mão em mim. Não estou gostando desse seu comportamento. E explica, olha, por isso, olha, não tenho interesse e não quero que você fique passando a mão na minha perna ou encoste em qualquer parte do meu corpo. E assim, muito direto e muito séria. Não tenha medo. Às vezes a gente está num ambiente que você fala, eu preciso ser mais delicada, eu preciso ser mais jeitosinha, tem que ser mais política. Mas esse é o tipo de situação que não dá para você ser muito política. Você precisa ser muito direta para a pessoa entender. Porque se você é muito política, a pessoa vai criar uma outra situação para te deixar sozinha com ela de novo, para criar aquela situação e tentar encostar em você outra vez. Então ela tem que, de uma certa forma, entender que você não quer e que se ela continuar, você vai tomar medidas mais sérias com relação àquilo. Então assim, olha, se você está passando a mão na minha perna, não quero. Se continuar, a gente vai ter que conversar mais sério sobre isso. Porque tem que ficar claro que, olha, não quero, eu entendi o que você está fazendo, você não esbarrou sem querer na minha perna, você passou a mão na minha perna e eu não gostei e não é para continuar com isso. E às vezes sabe o que é complicado, o que muito acontece? Eu creio que principalmente, né, com a questão das mulheres. As mulheres, às vezes, as que são mais simpáticas, né, aquelas que são mais comunicativas e tal, muitas pessoas confundem isso. Confundem isso com uma paquera ou com uma pessoa ser dada, enfim. Como a gente faz para colocar esse limite e mostrar que não, sou apenas assim, comunicadora, feliz e simpática, não quero aproximação, não é isso que você está entendendo, por favor, né? No comportamento, eu quero dizer, vai deixar de ser simpática? Como é que faz? Não, eu acho que você tem que continuar sendo você mesma. Porque a gente vai deixar, então você vai ser aquela pessoa sisuda, séria, emburrada, que ninguém gosta. Não, você tem que continuar sendo você, brincando, conversando, falando do jeito que é. Se a outra pessoa confundiu, você pode, mas enquanto ela não tomou nenhuma atitude dessa, ela só está confundindo, está achando que você está afim dela, você chama no cantinho e conversa, olha, você está confundindo, não é bem assim. A gente é só amigo, é o meu jeito. Tá vendo que eu brinco com você, brinco com ele, brinco com todo mundo. Esse é o meu jeito de ser. E você explica de um jeito mais delicado. Porque até a pessoa não ser invasiva, não cometer importunação sexual. Então você deixa claro que ele está confundindo as coisas. Que esse é o seu jeito.
Mas nunca mude o seu jeito de ser, o seu modo de se vestir por causa de outra pessoa. A outra pessoa precisa entender o jeito que você é e te aceitar. Se ela tá errada, ela que tem que aprender. Ela que tem que aprender a conviver, né? Exatamente, conviver em sociedade. A gente não é um ser, a gente não vive em caverna, a gente vive entre pessoas. A gente tem que aprender a conviver dessa forma. Olha, tem uma pessoa aqui que quer compor o nosso sofá, porque eu tô sentindo um espaço vazio aqui. Vem pra cá, Renato. Tudo bem, Tudo minha bom, linda? meu querido? Tudo ótimo. E você? Lindíssima, né? Já elogiei já no comecinho, quando ela estava nos bastidores. Deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinho, nesses 3 minutinhos que faltam. E quando é o contrário? No caso da mulher vir, né, importunar no sentido de passar a mão no homem. Tem alguns homens que vão deixar porque já são meio safadinhos mesmo, mas tem outros que se sentem meio, né, poxa, ela está invadindo a minha privacidade. É a mesma coisa. É virar e falar, olha, Adriana, desculpa, não gostei, você tá... Não quero que você fique. Você tocou o meu corpo, eu não gostei da forma como você fez. Porque a gente tinha falado, a gente tem um componente muito machista aqui. E o homem, às vezes, sente vergonha de falar na frente de outros homens. Porque vão criticar e falar, nossa, que homem é esse que não gostou? Que a mulher chegou e apertou ele, passou a mão nele. E vai ficar dando risada. Verdade. Então, mas assim, você se sente invadido por qualquer outro motivo. Então, não, é meu corpo. Então, o meu corpo, eu tenho o meu espaço. Então, assim, não quero. Olha, você invadiu o meu espaço, está muito próximo, eu não quero. Eu falo, olha, a próxima vez eu não quero que você me abrace desse jeito. É aquele negócio, né? Meu corpo, minhas regras. Exatamente. A gente tem, cada pessoa tem um espaço que ela gosta. Alguns gostam de mais contato, até isso. Mesmo não sendo importunação, tem gente, tem aquelas pessoas que gostam de andar de mão dada, de braço dado, que qualquer coisa pega, toca. E a gente tem até isso, a gente tem que aprender a respeitar. Porque tem aquele amigo que você vê que é mais carinhoso, que gosta de ficar abraçadinho, aquele outro que não. E a gente tem sempre que entender qual que é o outro. E respeitar as pessoas com as diferenças dela. Ai, Kelly, vamos ter que fazer um outro dia com a doutora, porque o assunto tá rendendo. Muito bom. Deixa seus contatos para quem quiser entrar em contato com você. O mais fácil, assim, eu acho que é pelo Instagram, o @Adriana Severine. Severine com S e E no final. Tem meu site também, www.adrianaseverine.com.br. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, eu amei. Beijo. Muito obrigada Beijo. por vocês também que assistiram a gente até agora. Até amanhã. Beijo. Beijo.